gente? Então vamos começar a nossa aula de hoje sobre memórias ancestrais, memórias uterinas, qual a influência, né, dessas memórias, como que elas interagem no nosso momento presente, o que a nossa avó, a nossa mãe, a nossa tataravó, o que elas viveram, o que essas mulheres viveram, como que isso interfere na nossa vida, como que a energia do nosso útero vai captando todas essas memórias ancestrais e como que isso se manifesta, né? Quando a gente traz clareza sobre esse processo, tudo fica muito mais fácil de lidar. A gente trazer a consciência já é um grande passo, tá? Então essa aula aqui é para realmente você ter um pouquinho mais de consciência sobre esse processo dessas memórias uterinas que influenciam todo o nosso momento presente, tá bom? Bom, começando então a nossa aula sobre memórias ancestrais, memórias uterinas, o que essas memórias, né, uterinas, elas interferem na nossa vida, como é que elas chegam, o que a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, o que essas mulheres viveram interfere na minha vida, como que funciona essa dinâmica, o que a ginecologia natural tem para falar sobre isso. Então a gente vai falar tudo nessa aula aqui. Eu vou iniciar com uma frasezinha, um parágrafo que está nesse livro aqui que eu já mencionei várias vezes para vocês, que é o Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que fala muito de ginecologia natural, traz os principais pontos. E a frase que eu vou trazer aqui para vocês, o parágrafo, está na página 121, que a autora, né, a Pabla, ela fala assim, sobre o nosso útero, né? Além de ser a vasilha de uma nova vida, a nossa útera é um espaço de criação, não necessariamente humana, também de energia vital e um potencial espaço para o prazer. Por que eu quis começar com essa frase? Para justamente a gente começar a entender que erroneamente o que pregam, né, para a gente desde o começo é que o nosso útero ele serve somente para gerar um filho. O nosso sistema ainda, a nossa sociedade ainda, né, que não enxerga o feminino de uma forma profunda, de uma forma realmente natural, vamos dizer assim, e não só funcional, nos vende essa ideia de que o nosso útero é um órgão que serve só para gerar uma vida, gerar o filho. Mas a ginecologia natural, o sagrado feminino vem desmistificar isso, vem dizer que não é bem assim. A gente acha erroneamente que o nosso útero, esse órgão, né, esse centro de poder, ele tá só ativo se a gente estiver grávida, e não é assim, né? As minhas alunas artemisas já sabem, porque a gente já falou bastante disso, eu vou repetir aqui. O nosso útero, ele está o tempo todo ativo. Por quê? Como a Pabla falou aqui lindamente, o nosso útero é um espaço de criação. Criação humana, sim, porque é nele que nós desenvolvemos os nossos filhos e as nossas crias. Mas não somente os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, a vida que a mulher entrega ao mundo vem a partir do nosso útero. Então, erroneamente, a gente acha que ele está ativo só quando a gente está grávida, e não é. Tá? Ele é um espaço criativo, ele é um espaço de criação, é um espaço em que a mulher ela vai no seu caldeirão sagrado, né, que no sagrado feminino a gente fala muito do útero como caldeirão sagrado, a mulher ela vai ali transformando, né, toda a abundância que a gente recebe da grande mãe, da divindade, do cosmos, em vida, e a gente coloca isso no mundo. Até a questão também da gente se transformar, né, do que a gente vê num ciclo menstrual, por exemplo, de transformação, né, do ciclo de vida e morte, a gente também está usando a energia do nosso útero para gerar vida. O nosso útero, o nosso ventre, ele está ativo o tempo todo. A função dele, então, a função do nosso útero é essa, gerar vida no mundo. Nós mulheres temos essa graciosidade, aonde a gente chega, a gente gera vida, né? Então, a gente faz isso a partir do nosso centro de poder, que é o nosso útero. Tá bom? Então, a gente está sempre utilizando ele e a gente vai falar também como é que funciona esse processo de criação mais para frente. E algumas mulheres podem se perguntar, Paula, mas e aquelas mulheres que tiveram, por algum motivo, que tiraram o útero, aquelas mulheres que retiraram, tem mulheres que tiram tudo, né, por indicação médica, acabam tirando ovário, trompas, útero e tudo. Essas mulheres não têm mais o seu centro de poder, o seu centro criativo? O que o sagrado feminino e a ginecologia natural falam é que a mulher
mesmo ela sem um órgão físico, ela continua sendo um canal de poder, um canal criativo de vida. Ela pode ter perdido o órgão físico, mas o órgão energético, o órgão extrafísico, ela continua. A sua capacidade de gerar vida continua. Então eu sempre falo, né, em alguns círculos, em alguns trabalhos que eu conduzo, muitas mulheres falam assim com um certo pesar, é óbvio, mas eu não tenho útero. E o que eu sempre falo, mas você continua sendo deusa, porque toda mulher, ela é deusa, independente se ela tem um órgão físico, útero físico ou não, tá bom? Então, ela pode ter perdido a sua capacidade física de gerar vida, mas ela não perdeu a capacidade energética de gerar vida no mundo. A gente faz isso o tempo todo, com uma palavra que a gente profere para uma amiga, para um consolo que a gente dá, para um acalento que a gente dá para o nosso filho, para um relacionamento, para uma comida que a gente faz, para um projeto que a gente cria. Tudo isso a gente está usando a energia do nosso útero, a gente está gerando vida também, tá bom? Então agora a gente vai passar para o ciclo que eu chamo, né, de ciclo criativo uterino. Tem que falar devagar, senão a língua trava. Ciclo criativo uterino, que eu falei um pouquinho disso para as alunas que participaram do curso que eu ministrei gratuitamente sobre sublimação uterina, né? A gente falou bastante disso. Como é que funciona, então, essa parte criativa do útero? Como que a gente, na prática, a gente gera vida no mundo, né? Só falar que através do nosso útero a gente gera vida no mundo fica muito abstrato. Então eu gosto muito de trazer exemplos, como na prática esse processo funciona, como que a gente na prática pega a energia do nosso ventre e transforma em vida. Existe toda uma absorção do nosso ser da energia criadora, né? Da energia vital, que é pura fertilidade. Fertilidade aqui eu estou dizendo em todos os sentidos, tá? E não só de gerar vida. Então, a gente recebe essa energia criativa o tempo todo, essa energia que gera vida o tempo todo, tá? A gente está o tempo todo recebendo isso do cosmo, da terra, da mãe terra, da deusa, enfim. A gente está o tempo todo recebendo essa energia que é pura fertilidade. A gente recebe isso e nós, mulheres, a gente concentra essa energia criadora no nosso útero, no nosso ventre. Porque, como eu falei, o sagrado feminino entende o nosso útero como um cálice sagrado, como o nosso caldeirão sagrado. Então ele armazena realmente essa grande quantidade de energia criadora, que é pura fertilidade, que tudo que semeia cresce. Então a gente fica ali com essa criatividade, com essa fertilidade borbulhando. A gente acessa esse caldeirão de pura criatividade a partir do nosso lado yin, né? Que na medicina tradicional chinesa tem o yang e tem o yin. No nosso lado feminino, no nosso lado criativo, a gente acessa esse caldeirão através do nosso lado intuitivo, dos insights, da nossa intuição. A gente acessa o nosso caldeirão e toda a sua preciosidade fértil que está ali. E aí vem aquela ideia, aquele estalo, vou fazer tal coisa. E aí, depois disso, então, a gente vai para um outro estágio, que é usar a nossa mente, usar o nosso lado yang, para materializar aquilo que chegou até nós através do insight. A gente, então, usa a nossa mente criativa, a nossa mente lógica, racional, para colocar um padrão mental naquilo ali e começar a direcionar isso para os nossos talentos, para os nossos dons, né? E a partir dali, então, a gente coloca isso no mundo, a gente gera vida no mundo depois desse processo todo. Colocando na prática aqui esse processo, eu vou trazer um exemplo meu do que aconteceu na prática para você entender como que funciona esse ciclo criativo uterino, tá bom? Então, eu tô dando aqui, vou dar aqui o meu exemplo, mas aí você puxa para a tua prática, tá bom? A gente está aqui recebendo o tempo todo a energia, né, criadora, a energia divina. Então eu estou recebendo essa energia, está chegando até mim e essa energia está concentrada no meu ventre, né, no meu útero. E aí um belo dia eu senti de mudar. Até então eu estava à frente do Projeto Florar, que antes da Escola de Deusas chegar até mim, o meu projeto se chamava Projeto Florar e eu já estava querendo mudar, né, o que eu estava idealizando ali, mas não vinha, né, o próximo passo. Até que um belo dia eu despluguei disso e eu entrando no carro,
me veio assim a epifania, me veio o insight, Escola de Deus. Eu falei, nossa, tudo a ver, Escola de Deus, eu amei esse nome. E aí eu acessei todo o potencial criativo do meu ventre que estava ali acumulado, eu acessei através desse meu insight. E me veio esse insight, Escola de Deuses. Aí eu já fui para o outro passo, que é utilizar a minha mente para estruturar aquilo que chegou até mim. Então eu falei, poxa, se é uma escola, eu preciso de cursos. Então vamos embora colocar a mão na massa e fazer um monte de curso. Eu preciso de aulas regulares, porque toda escola tem aula regular. Então eu comecei a implementar esse projeto que você está aqui, nesse projeto Aula de Quinta, que são aulas toda quinta-feira. Então eu fui usando todo o meu lado racional para estruturar uma ideia. Depois eu canalizei tudo isso para os meus dons e meus talentos, que quem já me acompanha aqui há um tempo sabe, né, que eu sou arquétipo professora total. Desde pequena ali ministrando aula para as minhas bonecas, para as minhas Barbies. Então eu vivo muito isso. Então eu canalizei esse insight para o meu dom, para o meu talento, que é dar aula. E então eu coloquei isso para o mundo, através da Escola de Deuses, através de todo o trabalho que eu trago aqui para vocês. Entende? Na prática, como funciona isso? Esse é o fluxo normal, né? O processo criativo uterino que está fluindo livremente, tá bom? Mas nem sempre é assim. E é aí que entram, então, as memórias uterinas, tá? Que agora a gente vai falar um pouquinho dessas memórias uterinas. Até aqui, vocês entenderam esse ciclo criativo uterino? Fez sentido para vocês? O que vocês acharam desse ciclo uterino? Eu achei que didaticamente ficou bem legal, né? Esse passo a passo. O que vocês acharam? Me deem um feedback aqui. Vocês já conheciam esse ciclo que eu denominei, né? Ciclo criativo uterino. O que vocês acharam? Fez sentido? Porque, como eu falei, né, esse ciclo criativo uterino é um fluido, né? Ele vai fluindo. Mas existem nesse fluxo, existem algumas pedrinhas, né? Como eu falei lá no curso de sublimação uterina, existem algumas pedrinhas que vão atrapalhando esse processo criativo. Sabe aquela sensação assim de a vida tá travada? Eu tento e a vida não flui. Eu quero fazer as coisas, acho até que eu tenho um talento, mas a coisa não flui, a coisa não vai, a coisa não anda, né? É justamente esse fluxo criativo uterino não está na sua potencialidade, vamos dizer assim. E o que faz então, legal, que fez sentido para vocês, estou vendo aqui. E o que faz então esse ciclo criativo uterino não estar no fluxo, né? Não estar trazendo para a mulher toda essa potencialidade materializada na vida dela? Dentro da minha prática terapêutica, né, atendendo mulheres há mais de 2 anos, e dentro da minha percepção comigo mesma também, eu detectei que existem 3 fatores que fazem com que esse fluxo fique um pouco travado, tá bom? A Rose falando, né? Exatamente. Então, mais para frente a gente vai falar também como você pode trabalhar isso, tá bom, Rose? Então, existem 3 coisas, 3 fatores que, ao meu ver, travam muito esse processo, tá? São as crenças limitantes, as memórias, os traumas, os choques que você mesmo passou e também as memórias ancestrais. Na aula de hoje eu vou focar nesse terceiro, né, nas memórias ancestrais, mas saiba também que as crenças limitantes e tudo que você passou de trauma, de choque, também interfere nesse fluxo criativo uterino, tá bom? E um exemplo de memória ancestral, né? Uma memória que com certeza, e se você já escutou, manda aqui para mim, já escutei. Algumas memórias ancestrais que as nossas mães, as nossas avós ouviram com certeza, né? De que a vida é muito difícil, de que mulher sofre demais, para os homens é tudo mais fácil.
Eu, particularmente, essa segunda, eu escutei muito, né? Nossa, a mulher sofre muito, a mulher nasceu para sofrer, para homem é tudo mais fácil. Vocês ouviram isso em algum momento da vida de vocês? É um tipo de memória que vai sendo passado de geração em geração. É o que o Jung fala, né, do inconsciente coletivo. Fica guardado ali. Então a gente já nasce, eu também, já nasce com essa ideia, com essa crença, né, de que mulher sofre muito, mulher fica menstruada, mulher tem que engravidar, mulher tem isso, mulher tem aquilo, e para homem é tudo mais fácil. Isso é um tipo de memória ancestral, né, que nos limita muito, que faz com que esse processo criativo ele fique bloqueado. E vamos ver um exemplo aqui na prática, antes da gente falar propriamente dito das memórias? Então, a gente viu aqui o ciclo, né, criativo uterino. Então, a gente recebe a energia abundante, que é pura fertilidade, né, que é puro amor incondicional. Isso fica guardado no nosso ventre, né, Fran, também. Fica guardada no nosso ventre. E aí você tem aquele insight, você tem aquele insight, aquela intuição, vou fazer tal coisa, eu acho que seria legal tal coisa na minha vida. Mas aí, quando você vai materializar isso no mundo, esbarra justamente numa crença como essa. Numa crença que para a mulher é tudo difícil. E aí, quando você vai materializar no mundo toda essa potência criativa que você acessou no seu ventre, vem os discursos, né, mentais com você mesma. Não vai dar certo. Não, vão me julgar. Não, as pessoas vão falar isso, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão isso. E aí você trava o fluxo criativo, entende? Como que as memórias elas vão interferindo diretamente na capacidade de materializar essa fonte criadora. Então, por isso que é tão importante a gente levar um pouquinho mais de atenção para o nosso ventre, para que a gente possa sublimar todas as possíveis memórias, né, Nanda? Todas as memórias que a gente tem no nosso ventre, para que a gente possa estar com esse fluxo criativo uterino a todo vapor. Quando a gente olha, por exemplo, e eu admiro muito, né, o trabalho de muitas mulheres, eu fico, caraca, que mulher top! É porque mesmo sem saber, ela está desbloqueando várias memórias, né, várias crenças. E isso está trazendo o fluxo natural. O fluxo natural faz isso com a gente, que a gente seja criativa, que a gente coloque amor no mundo, tá? Então, o que eu te recomendo, existem várias formas de se fazer isso. Aqui eu vou te passar algumas formas da ginecologia natural, mas saiba que não é só com a ginecologia natural que a gente consegue sublimar essas memórias, tá? Existe o Theta Healing, existe outras técnicas, outras terapias também que atuam nesse sentido, tá bom? Mas aqui eu vou falar da ginecologia natural. E eu vou trazer aqui uma reflexão, eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, se fez sentido para você, porque essa questão das memórias ancestrais, elas estão muito presentes na nossa vida, mas a gente não sabe como que isso chega até nós, né? O que a minha mãe viveu, o que a minha avó viveu, o que essas mulheres viveram interfere na minha vida, como que funciona isso e se interfere, como que isso funciona, como que é essa dinâmica, tá? Então vamos lá. Todas as nossas memórias pessoais, para quem acredita em vidas passadas também, as memórias da nossa avó, as memórias da nossa mãe, da nossa bisavó, da nossa tataravó, tudo isso interfere no nosso momento presente, mas principalmente as memórias da nossa mãe e as memórias da nossa avó. E aqui eu vou falar o porquê, tá? Não sei se você sabe, mas os nossos óvulos, né, eles são fabricados, eles são criados quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente está sendo formada, né, quando a gente está sendo gerada na barriga da nossa mãe, a gente tem ali a formação de todos os óvulos que a gente vai usar no nosso período fértil todo. Quando a gente nasce e a gente vai crescendo ali, né, na infância, a gente perde uma boa parte desses óvulos, mas a gente continua com uma boa reserva de óvulos, tá? Nos nossos ovários.
À medida que a gente entra, né, a gente chega na menarca, na nossa primeira menstruação, e a gente vai passando por todo o nosso período fértil até chegar no climatério, na menopausa, a gente vai usando óvulos, né, nesse período fértil. E esses óvulos não foram gerados ali naquele momento, foram gerados quando a gente estava na barriga da nossa mãe, tá? Então isso é médico, tá? Você pode perguntar para qualquer... Oi, Sidivânia, antes tarde do que nunca, Flor, bem-vinda. Então, os nossos óvulos, eles são fabricados quando a gente está na barriga da nossa mãe, tá bom? Caso você não saiba, é isso que acontece. E percebe aí na sua vida, tá? A sua célula feminina, né? O óvulo que gerou você, que juntou com a célula masculina do teu pai, que gerou você, né? Ou seja, o óvulo que a tua mãe liberou para que você viesse ao mundo, foi gerado quando a sua mãe estava lá na barriga da sua avó. Vocês entenderam isso? Eu quero que isso fique bem claro para a gente prosseguir no conhecimento. O óvulo que gerou você, o óvulo que a sua mãe liberou para que encontrasse com o espermatozoide do seu pai e que você fosse gerada. Esse óvulo que foi liberado pela sua mãe no momento da sua gestação foi criado quando a sua mãe estava na barriga da sua avó. Entenderam? Me deem um feedback aqui se vocês entenderam essa parte. Ou seja, a célula feminina que concebeu você, que gerou a tua vida, foi criada quando a tua mãe estava na barriga da tua avó. Então, essa é a dinâmica, por que a gente tem que se preocupar tanto, né, com a nossa mãe e com a nossa avó principalmente, tá? E aí, agora que a gente tem esse entendimento, que vocês viram que tá ok, beleza. Agora, pensa comigo, tá? Muito provavelmente... Legal. Legal, Cíntia, legal. Bruna, Camila, tá. Agora que vocês já entenderam isso, pensa comigo, olha só. Como é que era o relacionamento da sua avó e do seu avô? Muito provavelmente, tá? E eu falo porque era a realidade da época. Muito provavelmente a nossa avó, ela casou sem gostar do nosso avô, ela casou por obrigação, ela contraiu o matrimônio porque tinha que casar, porque mulher que chegava nos 25 anos já estava ficando velha, tinha que casar, né? Quem tem uma avó nesse sentido, que não casou por amor, não casou por opção, e sim por obrigação. E eu falo com muita certeza isso, que muito provavelmente a Ellen falou, a Legal falou, Legal. Então, muito provavelmente eu digo isso com muita certeza porque era a realidade da época. Na época das nossas avós, os casamentos, né, a união entre os casais não era por amor, não é, Rose? Era por obrigação, tá? Ou seja, essas mulheres, né, a Camila também, né, porque era a realidade da época, elas não se casavam por amor, muitas delas foram obrigadas, elas não tinham opção, né? Então elas tinham que... Era a cultura da época. E o que eu quero falar com isso, né? Como é que era esse tipo de relacionamento? Vocês já pararam para pensar no tipo de relacionamento que a sua avó e o seu avô tinham? Como que eram principalmente a questão das relações sexuais? Imagina o clima, né? O sentimento que a sua avó nutria quando o casal ia ter uma relação sexual. No meu entendimento, quando eu vejo, quando eu penso, quando eu paro para refletir sobre isso, é um constrangimento total, né? Porque ela não queria aquela relação, mas a sociedade validava, falava que não, ela casou, pronto, acabou, ela é propriedade do marido. Então, todo o relacionamento, muito provavelmente, foi baseado em medo, em constrangimento, quiçá raiva. Então, isso tudo era muito recorrente nas nossas ancestrais, e isso eu estou falando na geração da nossa avó. Imagina da nossa bisavó, da nossa tataravó. Isso tudo vai passando. E aonde que eu quero chegar? Aqui é o grande ponto, tá? Lembra que a gente falou que o óvulo que nos gerou, né, o óvulo que a nossa mãe liberou para nos gerar, para nos conceber, ele foi criado quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó? E, muito provavelmente,
essa concepção ela foi gerada num sentimento de medo, num sentimento de raiva, num sentimento de nojo, num sentimento pior das espécies. E aí vocês imaginam a nossa mãe, né, nesse caso, sendo gerada nesse clima, nesse sentimento de pavor, de medo. E isso tudo ficando gravado no útero da nossa mãe, em todas o aparelho feminino. E aí hoje você, por exemplo, não entende por que você tem problema, por exemplo, com libido, por que você não sente vontade de procurar o seu parceiro ou a sua parceira, por que você tem dificuldade de materializar as coisas na tua vida. Percebe como isso vai sendo passado, como isso não é de agora, deusa. Essa estrutura, isso tudo que você está sentindo não é de agora. Vem de muito tempo atrás. As nossas antepassadas sofreram muito porque elas não tinham um apoio. Muito pelo contrário, a sociedade ainda coibia, né? Falava que não, você é propriedade de fulano, então cala a boca e fica quieta, você tem o direito de ficar aí, quietinha, né? São mulheres que sofreram muito, muito. E isso tudo vai reverberando até chegar em você. E chega no momento presente, você não entende por que você tem esse mal-estar, por que você não consegue as coisas na vida, por que é tudo difícil, por que eu odeio menstruar, por que eu tô com essa doença. Percebe? Entenderam isso? Também, o excesso, né, de vontade sexual também é outro extremo, né, que também pode ter vindo de alguma disfunção, tá bom? Entende como, então, as memórias da nossa mãe, a memória da nossa avó, interferem no que a gente sente hoje? E por que é importante a gente ressignificar tudo isso? E aqui eu quero trazer o conceito de ressignificação. Ressignificação não é você tirar algo da tua vida e pronto, nunca mais olhar. Ressignificar é você dar um novo significado para aquilo ali. Muitos acontecimentos, e quando a gente faz um trabalho, né, de sublimação uterina, por exemplo, que vai ser uma das sugestões aqui, muitas memórias vêm, algumas memórias nossas, algumas memórias das nossas antepassadas. E é muito interessante a gente olhar para isso com carinho e não ficar com raiva, né, de fulano ou de cicrano, ficar com raiva do nosso avô aqui no caso, não é isso que a gente busca nesse processo, tá? Tudo aconteceu. Não nos cabe agora, nós aqui no momento presente, julgar, criticar. Cabe a gente ressignificar tudo isso. Ressignificar é a gente olhar sem aquele peso emocional. E é isso que o trabalho de sublimação uterina, um trabalho de ressignificação de memórias uterinas, ele faz, tá? Ele deixa todo esse contexto que a gente viu aqui em paz. E aí você acessa isso e você fica em paz com a tua história, com a história das tuas antepassadas. Tá bom? Legal até aqui? Sim, desconstruir. Então agora eu vou passar para vocês 3 formas que a gente pode trabalhar essa questão das memórias ancestrais, tá bom? E eu vou trazer aqui uma experiência, né? Uma coisa que eu vivi para vocês verem como que é aceitação total. Como que esse processo acontece na prática, né? Uma das 3, lindo isso, acolher com amor, Fabiola, adorei. Uma das 3 coisas que eu vou indicar aqui para vocês, para trabalhar essa sublimação de memórias ancestrais, é o uso dos Yoni Eggs, né? Que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, eu fui fazer uma jornada uma vez com um trabalho com os Yoni Eggs, né? Uma jornada em que havia uma terapeuta e ela estava conduzindo um grupo de mulheres e eu era uma dessas mulheres. E chegou no momento da jornada, foi uma jornada muito intensa, de 21 dias, que chegou num momento, né, do processo todo que eu saí para almoçar com meu filho num lugar aqui perto em Brasília, na Feira do Guará, ainda não estava em pandemia, estava tudo aberto. E eu saí, só eu e ele. E a gente foi no restaurante, e eu com o meu prato, com o prato dele, colocando a comida, e o restaurante cheio, e eu colocando a comida, e de repente, quando eu fui olhar assim para o lado, cadê meu filho? E eu olhei para o outro, cadê meu filho? Nada.
E eu, gente, vocês viram um menino assim, assim, assado? Não, não vi. E meu filho tinha sumido, e eu entrei em desespero. E eu saí gritando, Miguel, Miguel, e nada. Miguel, gente, vocês viram um menino com uma blusa assim, assim, assado, e ninguém tinha visto. Até que um abençoado de um rapaz chegou e falou, olha, tem um menino sentado ali, é ele? E era o meu filho. Aí eu saí correndo, eu fui lá para outra parte do restaurante. Filho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui sozinho? Ah, mamãe, é que eu estava cansada, eu vim sentar. Ele tem 5 anos, né? E assim, o meu corpo todo estava tremendo, eu fiquei em choque, eu fiquei assim apavorada, eu não sabia o que fazer. E depois, né, só para vocês terem uma noção de como que foi intenso, tinha passado 1 hora do acontecido e eu ainda estava tremendo, assim, né? Eu vim dirigindo assim, toda trêmula. Foi muito tenso. E eu coloquei isso lá no grupo, então, né, das mulheres que estavam sendo conduzidas por aquela terapeuta, e ela falou, olha, Paula, eu acessei o seu campo e isso não é seu, tá? Toda essa estrutura, né, não é sua, é de alguma antepassada sua. E isso ficou muito latente para mim. Alguma antepassada minha viveu isso na prática e isso não foi ressignificado e foi reverberando até que chegou em mim, né? Então, pois é. Então, para vocês verem como que, quando a gente começa a trabalhar essas memórias, muitas coisas vêm à mente consciente. Para realmente, é um pedido de socorro, é um pedido de cura. Às vezes, a gente tem essas vivências, né, como se a gente revivesse algo que alguma antepassada nossa viveu no passado, para que a gente possa dar um novo significado, entende? Olha que processo bonito, né? Você está ajudando, você está auxiliando as tuas antepassadas, então é muito bonito, tá bom? Ao mesmo tempo que é tenso, né, que é doloroso, e a Camila, que é uma aluna do herbário feminino, ela fez um trabalho de vaporização com a Artemisia e ela sentiu como que é intenso. E é intenso realmente, tá? Mas é um processo de purificação, de sublimação, que vale muito a pena. Bom, das 3 formas, então, que eu trouxe aqui para a gente poder ressignificar, a primeira que eu indico é o obedialho, tá bom? O obedialho é uma prática da ginecologia natural muito eficiente. Eu tenho dezenas de relatos de mulheres que usaram o abedialho e se beneficiaram de alguma forma. Ele é muito bom para questões físicas, como gardnerella, candidíase, mas principalmente também para ressignificar memórias uterinas, tá bom? Então, o abedialho é uma opção. Tem um vídeo no meu canal do YouTube em que eu falo exatamente como que faz, tá? O abedialho. Se você quiser, passa lá e confere, é um vídeo completo em que eu ensino a fazer o abedialho. E aí você pode colocar a intenção ao fazer o abedialho de ressignificar memórias, tá bom? A nossa intenção no processo é o importante. Então você faz o abedialho por 7 noites seguidas, não faz quando está menstruada, ok? Então, você faz o abedialho com essa intenção de purificar as memórias que porventura possam estar no seu ventre. A outra opção é, como a Camila falou aqui, são as vaporizações de útero ou ambiente com a Artemisia. A Artemisia que eu estou falando aqui é a Artemisia vulgaris, tá? Ela tem esse padrão de fazer um detox. Então, você pode fazer uma vaporização de útero ou uma vaporização de ambiente por 7 noites seguidas, que ela vai ajudar também nessa purificação de memórias. Lembrando que existem algumas contraindicações no caso de vaporização de útero. Tem tudo lá no meu IGTV, tá? As contraindicações, e tem também um vídeo no IGTV e no YouTube em que eu mostro como que faz a vaporização de útero, tá bom? Essa é uma outra opção. A terceira opção é essa que eu já comecei falando, né? Através dos Yoni Eggs. Em especial, o Yoni Egg de quartzo fumê. O Yoni Egg de quartzo fumê, essa gracinha aqui. Você tá fazendo qual, Nanda? Qual limpeza? Essa gracinha aqui, então, é uma joia íntima que a gente usa no canal vaginal com intenção terapêutica. E essa intenção pode sim ser de limpar memórias, tá bom? De trazer... pode, Camila, lactante pode fazer vaporização de ambiente? Pode. Pode fazer também, tá?
Então, a vaporização de útero, eu acho que é a mesma eficiência do que a vaporização de ambiente, tá? Só que, na minha percepção, e não é algo determinista aqui, tá? Na minha percepção, a vaporização de útero é algo mais ligado para o feminino. Então, se eu tenho alguma coisa relacionada ao meu feminino, eu prefiro fazer a vaporização de útero. Agora, se é alguma coisa específica da minha ancestralidade, aí eu vou na vaporização de ambiente mesmo, tá bom? Então, a terceira opção que eu trouxe aqui para vocês é o Yoni Egg de quartzo fumê, tá bom? Porque ele trabalha muito essa questão das purificações uterinas. Inclusive, estão abertas as inscrições para o programa Afrodite 2.0, que é um estudo do sagrado feminino, e eu coloquei um módulo explicando exatamente como que usa o Yoni Egg, tá bom? Então tá lá na minha bio. Quem quiser começar a usar essa prática no seu dia a dia, é só passar lá no link da bio, que as inscrições estão abertas, tá bom? A Camila fez de ambiente, né? Também é uma opção, tá? Bom, e agora eu vou partir então para as dúvidas. Eu vi, Camila, gratidão. Eu vou passar então para as dúvidas, que eu fui falando aqui, eu vi que tem um monte de gente com dúvida, eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Realmente se aprofunde nesse conhecimento. Entenda que não é à toa você estar sentindo, por exemplo, a tua vida travada. Você tenta e não consegue. Tudo é difícil. O seu ciclo menstrual está difícil. As doenças que chegam para você, as doenças ginecológicas. Tudo isso tem uma razão, sabe? É um chamado para você sublimar alguma questão. Quando você começa a adentrar nesse mundo e quando você começa a sublimar essas memórias ancestrais, tanto suas quanto das tuas antepassadas, você vai se libertando. É como se a cada processo que você coloca em movimento, você vai ali desentupindo o cano para esse fluxo criativo que a gente falou no começo, ele possa dar vazão. E aí você vai ver como que você vai ter mais criatividade, vai ter mais abundância em todas as áreas da sua vida, como que tudo vai florescer, como que a sua vida vai florescer de uma forma geral. Então busque isso, tá bom? É muito importante a gente dar vazão para todas essas memórias. E isso é muito bacana porque as gerações que vão vir depois da gente vão nascer já com todo esse trabalho iniciado. Então é um trabalho lindo que a gente faz para as gerações passadas e é um trabalho lindo que a gente faz também para as gerações futuras, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte então, eu vou encerrar aqui a live, mas calma, que a gente ainda vai fazer um exercício, tá? E eu vou tirar as dúvidas de vocês. Mas eu vou fechar aqui a live com uma mensagem que também está nesse livro aqui maravilhoso, tá? Ginecologia, Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que eu sempre recomendo para vocês, né? Que a Pabla, a autora, ela fala: proteja-se dos seus medos e de todas as verdades. Já é hora de você abrir as portas das profundidades de si mesma. Mergulhe. Então, se você está aqui, se você assistiu essa aula, é porque você está sendo chamada a sublimar o que precisa ser sublimado. Chegou a hora, né? Então, realmente, de você se aprofundar nas suas questões, tá bom? Então, nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque realmente esse mergulho em si mesma está sendo pedido. Então, faça isso, tá bom? E coloque em prática tudo que eu passei aqui para iniciar esse caminho. Se você quiser aqui o mapa mental, dá um print, me marca que eu mando para você o PDF com exatamente tudo que eu falei. Eu usei esse mapa mental para me guiar na aula de hoje. Se você quer uma cópia, marca, dá um print e me marca, tá? O @Escola de Deuses Oficial. Se o teu Instagram é fechado, você tem que me mandar mensagem, senão eu não vejo, tá bom? Bom, o que eu quero propor aqui para vocês? Eu quero muito fazer um exercício aqui para um exercício de meditação guiada para a gente começar a conversar com o nosso ventre, tá? Fazer uma dinâmica bem rapidinha e eu quero tirar dúvidas. Só que o Instagram já vai me apitar aqui de que a live vai acabar. Então eu vou encerrar essa live
e eu abro de novo, porque aí essa live eu consigo deixar ela gravada e depois a gente começa de novo tirando dúvidas, porque aí a gente tem tempo, eu não vou fazer nada aqui correndo, tá bom? Então, a Nanda falou que quer, então tá bom. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou encerrar essa live e eu volto logo em seguida para a gente fazer uma dinâmica e para que a gente possa tirar as dúvidas, tá bom? Eu agradeço demais todas vocês que participaram. Eu vou encerrar a live e a gente volta de novo com o exercício e a gente volta de novo com as dúvidas, tá bom? Até daqui a pouquinho.